Fala galera, aqui é o Célio. Hoje é um dia muito especial pra mim, que eu vou fazer a primeira entrevista em todo o meu canal, toda a minha vida. Eu nunca tinha feito uma entrevista e vai ser com um cara que eu admiro muito, que é o Juliano. Juliano, como que você se sente sabendo que você é a primeira pessoa que eu entrevisto na vida? É um privilégio, né? Um rapaz tão inteligente e emergente como você, que começou cedo no ramo de e-commerce, com certeza será uma grande troca de conhecimento. Então vamos lá, galera, pra gente contextualizar, quem é Juliano? Juliano ele é o discipulador da minha célula, ou seja, ele é o líder do meu líder, e ele também trabalha nas finanças da Igreja PIB Imperial. Então eu vou deixar o Juliano se apresentar aqui para vocês saberem um pouco mais sobre ele, sobre a história dele e tudo mais. Então vamos lá. Juliano, conta um pouco da sua vida, conta um pouco da sua trajetória desde a sua infância até você chegar onde você tá e quais são seus objetivos para o futuro, porque esse vídeo, como eu vou fazer com o Gustavo posteriormente, é um vídeo que eu quero fazer, que você fala agora, como que você tá, para onde você quer chegar, tá ok? Então vamos lá. Então, eu nasci aqui mesmo na região de Várzea Grande, nasci e me criei no bairro Mapim, de uma família carente, mas graças a Deus não pobre ou miserável, tínhamos tranquilamente o necessário, graças a Deus. Sou filho da dona Gonçalina, que foi cobrador de ônibus muitos anos, e também de um homem do mesmo nome do meu pai, que chamava Juliano também, só que ele faleceu ainda quando a minha mãe estava gestante, e a minha mãe me criou sozinho até os 4 anos, quando conheceu o meu pai de criação e pai do meu irmão, que se chama Pedro. Sempre lidou com transporte, táxi, vans, até hoje ele trabalha nessa área. Nós estudamos na região aqui mesmo, primeiro no Maria das Graças, ali no Jardim Glória, depois no Pedro Gardés, lá no centro, e o ensino médio eu fiz aqui no Jaiminho, uma das melhores escolas da região, se é que tem concorrência aqui no Imperial. Posteriormente, eu me formei na Faculdade de Ciências Contábeis pela Faculdade de Cuiabá, a Universidade de Cuiabá, a UNIC, através do programa ProUni, que é um programa do governo que dava bolsas gratuitas, através do Enem. Também nesse período de faculdade, eu também realizei um sonho, que era entrar nas fileiras do Exército, através do núcleo de operação, do núcleo de formação de oficiais da reserva, o NPOR, e lá eu fiquei um ano e alguns meses, pouco mais de um ano. Só que como eu já estava na faculdade de Ciências Contábeis e eu corri o risco de perder a bolsa se trancasse, eu optei por não continuar, porque ia ter que ser transferido para uma cidade de fronteira, né? E me dedicar para a profissão que eu estava me formando, que era contabilidade, isso em 2015, e desde então eu trabalho aqui na parte financeira da primeira Igreja Batista. É uma Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, que a sede fica aqui no Jardim Imperial mesmo, em Várzea Grande. A parte boa de você trabalhar na igreja que você congrega é que você pode se dedicar ao máximo. Quando tem eventos, você não precisa pedir atestado, porque o evento é da própria igreja. Já tá em casa. A parte, eu não diria ruim, mas a parte um pouco mais cansativa é que funções administrativas não têm hora extra, não tem horário definidos, né? Muitas vezes você vai ser exigido e vai ser acionado à noite, em feriados. O dia principal de atividades é justamente no domingo, que é quando tem os cultos. Cuida da parte financeira, os dízimos, as ofertas entram principalmente no domingo, né? Então, o domingo à noite é um dia de trabalho muito importante. E o meu objetivo, desde quando me formei, sempre foi a carreira pública. Eu sou muito feliz na minha profissão, mas o meu sonho, meu objetivo sempre foi a carreira pública. Já prestei alguns concursos na área de segurança, por enquanto, mas o objetivo futuro, além de ser nomeado primeiro nesse que eu já passei, é adentrar no concurso da minha área de contabilidade mesmo. A área pública é a área pela qual eu almejo. Sou casado com uma moça muito bonita que chama-se Zamara. Nós ainda não temos filhos, mas já a gente vai ter. Ô Juliano, eu lembro que uma vez a gente estava viajando, você falou para mim como que a gente faz para definir um bom contador. Qual que é a resposta? Então, como eu defino, através do histórico, é através da empresa que ele trabalha, mas na faculdade de contabilidade a gente costuma brincar que a prova para saber se um contador é bom mesmo é através do teste do 2 mais 2.
Se ele responder 4, não presta. Um contador bom diz quanto que você quer que seja. Só que isso é uma brincadeira pejorativa, né? Fazendo referência ao jeitinho brasileiro de burlar o fisco, a tradição do brasileiro de levar vantagem em negociações. Mas na prática os empresários gostam mesmo desse contador aí. O pessoal que trabalha em escritório sabe como é que funciona. Sempre os que dá jeito burlam um pouquinho imposto. Isso aí é o que o pessoal valoriza nessa área. Todo mundo sabe, tipo, no Brasil, um serviço militar, tipo assim, trabalhar nas Forças Armadas, um serviço público é um serviço muito almejado. Porque se você conseguir entrar como soldado, sargento, eu não sei como funciona a hierarquia, você consegue ficar lá por bastante tempo até se aposentar. Como que você se sente em relação a não ter ficado nas Forças Armadas? Você acha que foi a escolha certa que você fez na sua vida? Ou se você pudesse voltar atrás, você faria diferente? Então, Célio, é preciso salientar, né, que eu prestei um concurso por um cargo temporário. O núcleo de oficiais da reserva, como o nome já diz, é temporário. Você pode ficar o mesmo período que pode ficar, por exemplo, um soldado simples, né, que se alista e entra normalmente. Então, no meu caso, eu iria retornar depois de um ano de formação como oficial, mas pelo período de 7 anos, mais 7 anos no caso, que daria 8, que é o mesmo período que todos os temporários ficam. Após isso, você é liberado. Para se entrar de forma definitiva de carreira, só tem 2 formas. Pela ESPSEX, que é a Escola de Preparação de Cadetes do Exército, que é para quem posteriormente vai ser transferido para a AMAN e virar oficial do Exército de carreira. É o mesmo salário do oficial temporário, só que é de carreira. Depois de 7 anos você não sai, a menos que você sofra algum processo administrativo lá dentro. Ou pela ESA, Escola de Sargentos das Forças Armadas. A ESPSEX fica em São Paulo, em Campinas. A AMAN, você faz 1 ano de ESPSEX, depois você é transferido para a AMAN. A AMAN agora se transformou em curso superior, é 4 anos. Lá você escolhe a arma que você quer, que é infantaria, engenharia, enfim. E aí você fica 4 anos, totalizando 5. Isso, claro, se você não ficar barrado lá, não reprovar nenhum ano. Mas basicamente são pelo menos 5 anos para se tornar um oficial de carreira. Você sai de lá com o posto de aspirante oficial e depois de 6 meses pode se transformar em tenente. E a ESA é para o sargento. O curso é mais rápido, 1 ano e meio. Só que sargento, você pode até chegar ao oficial, mas é demorado, né? 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento, subtenente, aí que você vai virar aspirante. Como vai para chegar general, marechal, tem como? Dá, mas normalmente só oficiais que conseguem, porque a promoção é de 4 em 4 anos, ou algumas vezes até mais longas. Então, para começar lá de baixo como 3º sargento, para chegar nesses postos maiores não dá, tem que ser oficial. Isso daí, ter pouco general, sargento, é porque tem pouca guerra? Olha, o Brasil é um país de paz. A nossa preparação aqui é apenas por segurança e principalmente para defender as fronteiras. Mas o grupo não é pequeno. São cerca de 220, 230 mil militares entre temporários e de carreira. Mas mais da metade fica só nas fronteiras, né? Boa parte trabalha em fronteira porque é a área mais sensível, né, do país, tanto na prevenção contra drogas quanto na defesa mesmo do país, tanto de quem entra quanto quem sai. Ô Juliano, qual foi o maior aprendizado que você teve no tempo que você ficou no Exército? Muita gente fala que o Exército é um lugar que o filho chora, a mãe não vê. O que você mais aprendeu no Exército e coisas que você leva para sua vida desde então? Olha, são muito aprendizados, mas os principais com certeza é a disciplina, que é exigida ao máximo, a intensidade. Também o espírito de corpo. Você acaba formando uma família quando você está submetido a situações extremas. É fácil perceber isso, por exemplo, quando a gente está em estado de luto, quando a família perde um ente querido, por exemplo, você deixa de lado qualquer desavença e todo mundo se une, se abraça. E no Exército é assim, está todo mundo sendo testado, é um treinamento de guerra, então não é simples. E acaba que se a gente não trabalhar em grupo, se um fizer coisa errada ou cagar o pau, como é a expressão militar, né, todo mundo paga. Seja com a perda de um final de semana, seja com a perda de um dia que você não pode ir para casa ou não, até mesmo com xadrez. Tem uma penitenciária lá dentro, uma cadeia dentro do Exército, pela qual você pode ficar até 30 dias, dependendo do crime. Se for algo muito grave,
normalmente depois de 30 dias é transferido para uma penitenciária comum. Então, tem alguma história no exército assim que você disse que foi engraçada, naquele tempo foi muito preocupante, mas que hoje você dá risada dela? Existem algumas histórias assim sua? Eu dei pouca risada, tem muitos aprendizados. Eu acho que engraçado era muito mais nos alojamentos, né? É impressionante como os jovens, né, que estão alojados ali, que estão confinados, a gente fica muito tempo sem ter contato, sem ter muito lazer, e aí as brincadeiras começam a não ser saudáveis. Eu lembro de uma ocasião, eu tive no meu curso de formação em 2014, no ano de Copa, e a gente teve que reduzir um pouco o curso de formação por causa da Copa. E teve um dia, sexta-feira, que nós íamos sair mais cedo por causa de jogo da Copa, né? O dia de jogo da Copa, como o trânsito parava, era trancado em Cuiabá, lá no 44 Batalhão de Infantaria Motorizada, nós éramos liberados mais cedo. O pessoal ficou tão entusiasmado que ia ter praticamente a sexta toda liberado, a gente ia ser liberado por volta das 10 horas da manhã já. Que eles começaram a comemorar de uma maneira bem intensa, trocando murros na esportiva. E aí dentro do alojamento, a gente era só para trocar de roupa e poder sair. Lá dentro a festa começou. E para completar, alguém tinha um lá que estava sendo acariciado de maneira mais intensa, e ele estava escorado na porta lá tomando, bem na hora que foram dar um murro. O sargento que ia levar a gente embora chegou e abriu a porta. Quase tomou o murro no lugar do guri. Ele já estava com o rosto cortado, mas não entrega, no exército não se entrega. Ele foi sabatinado várias vezes e ele não contou quem tinha dado o murro no rosto dele. Mas falou, nem pode, também, né? Nem pode, senão depois ele apanhava mais. E aí, por causa dessa festa, o que era para sair mais cedo acabou saindo muito mais tarde. A gente foi sair no final da tarde. Todo mundo puto da vida, porque quem não estava participando da brincadeira ficou revoltado. Ô Juliano, então só pra gente memorizar bastante essa parte, até vou fazer uma edição melhor nesse vídeo, qual que são os seus objetivos a médio e longo prazo? Como que você se vê daqui, 3, 4, 5 anos? Lembrando que você já é uma pessoa formada, tem um ótimo emprego, e uma coisa que eu acho muito bacana de você é que você sempre tem objetivos maiores, né? Você tá feliz aqui, tá com salário bacana, mas você quer algo maiores. Então, quais são os seus objetivos a médio e longo prazo? Então, Célio, é importante que as pessoas saibam que todo indivíduo que não busca o crescimento, ele está morrendo. Uma planta que não cresce morre. Tudo que tem vida cresce e se movimenta. Então, a gente tem que estar sempre satisfeito com o que possui, como você disse, mas buscando um avanço, um aprimoramento. Exatamente. O corpo humano é assim, né? A partir do momento que você para de crescer, você começa a morrer. Isso acontece por volta dos 30 anos, quando a gente para de desenvolver. Na minha área profissional, eu também penso assim. Desde antes de se formar, eu já prestava alguns concursos, eu sempre estudei para isso. Tinha esse objetivo desde novo. Então, a minha ideia é, nos próximos 3 anos, já está faltando um pouco para me ser nomeado. Então, eu quero, nos próximos 3, 4 anos, assim que for nomeado, me dedicar ao máximo, o maior tempo possível, para que eu consiga chegar no concurso da minha área. Meu objetivo é chegar nos concursos de área de contabilidade. São salários excelentes. Diferente da área privada, dos escritórios da vida, os contadores no Estado, as funções administrativas, tanto na Cefaz, quanto na Juscemat, quanto no Tribunal de Contas, principalmente, são salários muito interessantes. Não diria exagerados, eu acho que o errado é nós que estamos aqui fora ganharmos tão pouco. São salários justos pela função administrativa, até para que você tenha condições de escolher entre ter uma boa vida com o salário já que recebe, sem precisar de lesar o erário, né? Sem precisar lograr ou fazer os por fora, as negociatas. Não que isso não aconteça com quem ganha muito, mas pelo menos você tem condições de viver só com aquilo que ganha nesse tipo de concurso. Então essa é o meu objetivo, esse é meu foco por enquanto. E eu tenho certeza que quando eu chegar nele eu vou criar novos. Agora, vamos entrar um pouco na vida cristã do Juliano. Todo mundo sabe que o Juliano ele é discipulador do meu líder. Então, ele é líder do meu líder. E como que foi um pouco da sua caminhada cristã? Como que você chegou a ser discipulador? E, você tem objetivos espirituais acima do que você já é?
Então, Célio, eu me converti em 2010, numa igreja batista num bairro distante daqui, chamado 24 de dezembro. Fica já do outro lado da rodovia dos imigrantes. Só que a igreja era distante, né? E eu tinha 15 anos, evidentemente que eu não tinha habilitação, não dirigia, ia de ônibus. Aqui do Mapim até o 24 de dezembro, era 1h30 para ir, 1h30 para voltar de ônibus. Então, estava ficando muito cansativo e eu não conseguia ir com facilidade para participar de muitos eventos. Então eu decidi procurar uma igreja mais próxima, uma igreja batista também, só que mais próximo da minha casa. Saí de forma amigável, até hoje tenho muita consideração pelos meus pastores. Inclusive, se vocês assistirem esse vídeo, na época a pastora Juliana, o pastor Marcelo, o pastor Paulo, a pastora Sueli, sua esposa, foram homens de Deus que me participaram desse processo de conversão. E aí em abril de 2011, eu comecei a congregar aqui na Batista do Imperial. Eu vim a partir de uma indicação de amigos que estudavam comigo no Jaiminho, conheci o projeto de célula deles, gostei muito. Lá na outra igreja não tinha células e foi por isso que eu optei por essa. Para quem não sabe, tem mais igrejas batistas aqui no Imperial, mas a PIB foi a escolhida por mim. Fiz os cursos de formações, senti no coração de crescer um pouco mais, comecei a liderar a célula. Em 2015 eu fui promovido, né, entre aspas, porque aqui a gente não chama de promoção, até porque aumenta só a responsabilidade e o compromisso com Deus. E fui promovido, entre aspas, para supervisor de células, para acompanhar algumas células de jovens. Meu objetivo é continuar servindo a Deus. Até onde a gente vai, eu não sei. Eu imagino que você está se referindo à questão de ser pastor, né? Eu sou formado também em teologia, fiz o curso pastoral aqui mesmo pela instituição, mas essa parte de ser ou não pastor eu deixo para Deus. Se ainda não tenho convicção sobre isso. Por enquanto estou me formando e estudando para poder trabalhar na rede privada, mas eu que trabalho hoje nessa área, eu sei o quanto que essa profissão é nobre, o quanto que é difícil. Se Deus chamar, evidentemente que eu vou dizer sim, mas se não, não tenho problema nenhum em continuar contribuindo, seja trabalhando só de maneira voluntária como supervisor, pastor, obreiro, ou também de maneira, aqui a gente chama de tempo integral, né? Dedicando apenas à obra. Ainda não tenho definido, Deus ainda não me falou comigo se vai ser para só isso ou não, de maneira contínua. Qual que é a maior dificuldade que você vê no meio espiritual, assim, como líder de célula, supervisor e até níveis mais altos? Qual que você acha que é a maior dificuldade de uma igreja hoje em dia? Então, Célio, especialmente para os jovens, que é com quem eu trabalho, a fase dessa faixa etária lida com muitos desejos, muitos desafios, muitas propostas, e é uma fase em que os jovens, os meninos, as meninas ainda não têm muito bem definido seus objetivos, ainda estão conhecendo o corpo, os relacionamentos, ainda não têm uma estabilidade financeira, depende muitas vezes dos pais. Então, essa disputa entre a vida espiritual, com a escola, com os relacionamentos, com o emprego, com a faculdade, normalmente acaba tomando tempo e atenção. Então, não é fácil você conseguir colocar na cabeça, não. Eu diria, mostrar a realidade espiritual dos jovens, mostrar o quanto Cristo é importante e o que Ele pode fazer na sua vida se você colocar Ele em primeiro lugar. O jovem ele é muito mais volátil, ele tem muito mais facilidade para se perder a sua concentração, perder a sua motivação espiritual. Claro que tem adultos também assim, mas eu diria que no que tange a jovens, que é a área que eu trabalho, essa é a maior dificuldade. São mais abertos, são mais curiosos, só que eles também são mais superficiais muitas vezes. Ao mesmo tempo que a pessoa está firme, está decidida, você pastor, vou ser missionário, no outro dia ela já fala que não quer mais nada. Então eu acho que essa superficialidade é o maior desafio do jovem, porque tem muitas atividades correndo ao mesmo tempo nessa idade. Então vamos lá, agora vamos... Juliano, todo mundo sabe que você é casado. Quanto tempo você é casado? Sou casado desde abril de 2019. Juliano, conta um pouco como que você conheceu o Zamara, como que você falou, essa daqui eu quero casar, como que chegou esse momento da sua vida? Porque todo mundo sabe que o casamento é um divisor de água nas nossas vidas, né? Tipo, sua vida nunca mais será a mesma depois disso. Então, durante o período da minha formação, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não queria me envolver em relacionamentos,
porque eu já tinha muita coisa na cabeça. Eu já tinha que lidar com a faculdade e o exército. Quando eu saí do exército, eu estava fazendo a faculdade de contabilidade e também a faculdade de teologia. Então, faltava tempo para a família, faltava tempo para a saúde, para os esportes, faltava tempo, inclusive, para o devocional. Então, relacionamento não ia ser tratado da forma correta, ia faltar especialmente tempo para poder cuidar dessa área. Mas depois que eu me formei, eu comecei a orar e pedir para Deus que preparasse uma pessoa. Evidentemente que a gente já estava de olho antes, né? Mas só acompanhava sem deixar nada sério. A Isamara eu conheci a partir de amigos em comuns. Ela era membro da Igreja Internacional da Graça, aqui mesmo no Imperial. E a gente começou a se conhecer. Não deu para continuar o relacionamento com ela em outra instituição, até para a gente poder ser acompanhado. Para quem não sabe, aqui a gente trabalha com um tipo de relacionamento que é corte. E aí então ela veio para cá em agosto de 2017 e nós começamos a congregar juntos. Nos noivamos em 2018 e casamos em 2019. A família dela toda é daqui mesmo, mas eles continuam na Igreja Internacional da Graça, só ela mesma que veio para Batista. Agora bora estressar um pouco, bora falar de futebol, porque esse ano todo mundo sabe que tá tenso. Então vamos lá, Juliano, qual o seu time de coração desde a infância e por que você escolheu esse time e por que você tá com ele até hoje? Eu sei que time que é, mas tipo assim, vai falando sem falar seu time, pro espectador lá tentar adivinhar. Quem não sabe eu conheço, para quem não sabe eu torço pro melhor time do Brasil, o maior campeão brasileiro, sem fax, que é o Corinthians, bicampeão mundial. A escolha foi eu creio que foi por questões familiares. A gente não escolhe o Corinthians escolhe a gente. Mas a minha família toda é corintiana, né? Então você começa a ouvir muito sobre um time quando você é criancinha. Naturalmente a tendência é que você goste daquele time. Então eu nunca tive um outro time, sempre torci pro Corinthians mesmo. Por sinal, tá numa fase ruim, mas é o maior time do Brasil. Qual que é a sua expectativa esse ano pro Corinthians? Você acha que não cair já tá bom? Libertadores, Sul-Americana, o que você acha desse ano? Olha, eu acho que o time é mediano para bom. Não, brincadeira, só mediano mesmo. Não dá para ser campeão, definitivamente não dá para ser campeão, mas eu acho que dá para melhorar do que tá. Como agora são várias vagas para Libertadores, eu acho que dá para sonhar assim, ali entre o 6º, 7º lugar. Mas talvez o técnico não tenha entendido a filosofia do time, ou o time não tenha entendido a filosofia do técnico, porque visivelmente não está dando liga. Já foi um sofrimento danado para se classificar no Paulistão, e no Brasileiro as dificuldades estão sendo muito grandes. Uma coisa que eu acho bacana do Corinthians é se eles conseguem manter os caras por bastante tempo até e trazer de volta, tipo o Cássio. O Cássio, eu acredito que, tirando o Diego Alves do Flamengo, o César, o Gabriel também do Flamengo, o segundo e o terceiro goleiro, eu acredito que é o quarto melhor goleiro do Brasil. Mas, e o Fagner também, então eu acho isso muito bacana que o Corinthians consegue segurar esse time. O que você acha que falta pro time da Liga, assim? Você acha que é um técnico novo, um jogador numa posição que o time tem falta? O que você acha que é a maior dificuldade do Corinthians? Tipo, eu sei que assistir jogo do Corinthians hoje em dia é tenso, né? A gente mais dorme do que assiste. Mas vendo de longe, assim, vendo alguns jogos, o que você acha? Só dorme quem não é corintiano. Quem é corintiano passa raiva, e com raiva a gente não dorme. Eu acho que falta algumas peças específicas, especialmente no meio campo e no ataque. Só o centroavante é de confiança ali na parte do ataque, mas o técnico também talvez tenha que ser trocado. Eu não diria agora, eu acho que dá para deixar ele por mais um tempo, até para ver se vai dar resposta ou não. Se não, infelizmente tem que trocar. Aqui no Brasil não dá certo insistir por muito tempo no técnico, e quando se troca, a impressão que dá é que o time dá uma resposta. É diferente da Europa, que eles fazem aquele trabalho a longo prazo e só mudam quando muda de temporada, né? Aqui no Brasil, você troca de técnico e dependendo do técnico que você contratar, o time avança. Então, talvez daqui a algumas rodadas tenha que pensar nesse assunto. Se continuar do jeito que está, pelo menos. Agora a gente vai uma pausa aqui pra gente beber uma água e já retornamos. Bora lá. Voltamos dos intervalos comerciais e agora eu vou fazer uma pergunta aqui pro Juliano que com certeza ele vai gostar muito de responder. Juliano, onde que foi a sua lua de mel e por que você escolheu onde você foi? Que todo mundo sabe que você foi para um lugar bem top, tipo nível nacional é os mais tops. Por que você escolheu lá e como que foi a sua viagem? Eu acho que ele fala top principalmente porque ele é dessa região, então cada um defende o seu, né?
Mas eu realmente, graças a Deus, consegui realizar a minha lua de mel com a Isamara num lugar que a gente sempre sonhou, que é Gramado, no Rio Grande do Sul. Somos cuiabanos, vivemos no calor desde que nascemos, né? Então sonhávamos em passar a lua de mel, que é um período curto, né? Num lugar frio. Então a questão do clima, especialmente a arquitetura e todos os passeios que tem naquela região de Gramado, Canela, foi o que nos atraiu. Não é um passeio muito barato, né? O padrão lá é bem alto, mas graças a Deus deu certo. A gente conseguiu fazer essa viagem e agora a gente pode conhecer os demais locais do Brasil aí. Mas já eu penso em voltar também, porque é uma cidade que você vai uma vez e não consegue conhecer tudo num período curto, né? Sempre está surgindo novas atrações e passeios. Bacana que eu falei que eu morei lá bastante tempo até, e eu nunca fui pra Gramado nem Canela, porque quando tava frio eu queria ficar em casa de boa. Então, Juliano, agora eu vou falar no momento que eu queria que chegasse muito nesse momento, porque a gente vai falar sobre teorias, políticas e tudo mais. Juliano, qual que você acha que é o maior problema do Brasil em questão de política? E qual que você acha que é a maior dificuldade nossa, assim? Por que o Brasil não avança? Porque eu acredito que o Brasil, ele é o país que tem o maior potencial desperdiçado do mundo, sabe? Porque, porra, a gente tem insumos e fábricas para produzir quase de tudo, a gente só não consegue aproveitar muito bem disso. Eu concordo plenamente com você. Em questões de materiais, tanto minerais quanto a agropecuária do país, tinha tudo para sermos uma potência mundial. Ao meu ver, a incapacidade política dos governantes, que passa pela incapacidade política dos brasileiros, que não conseguem escolher bons candidatos e também não têm boas opções, sem dúvida é a principal razão de não termos avançado tanto nesses anos. Mas ao meu ver, nós estamos sim, ainda em ritmo lento, crescendo. Ainda estamos tentando, avançando de maneira lenta. A corrupção atrapalha muito, mas eu diria que a falta de capacidade profissional, acadêmica dos governantes é pior do que a corrupção. Porque muito mais do que roubar, os governantes não sabem administrar os recursos que têm. Se fosse só corrupção, nós ainda assim estaríamos mais avançados do que estamos. Muitas vezes falta capacidade, falta conhecimento, falta formação acadêmica para os nossos gestores, e isso passa também pelas condições da população, porque os representantes são um reflexo dos moradores. Normalmente eles têm o mesmo nível de capacidade aqui dos brasileiros, e de acordo com que nós fomos criando gosto pela política, aprendendo mais sobre esse assunto, conhecendo melhor as questões jurídicas, conhecendo, por exemplo, os nomes dos ministros do STF, nós passamos a ter um pouco mais de critério para eleger os candidatos. Ainda falta melhorar muito, mas eu acredito que as coisas estão avançando. Prova disso é essa variação de candidatos, de políticos, de administradores, de partidos, uma hora de direita, outra hora de esquerda. Isso tudo é muito bom, porque a democracia exige isso, que você tenha vários representantes de várias formas, de várias áreas, né? Até para que todos possam escolher os melhores de cada momento. Uma coisa que eu comecei a ver bastante na política, comecei a votar agora faz pouco tempo, só votei na última eleição, e uma coisa que eu percebi bastante, que assim, depois que o Bolsonaro se elegeu presidente, a mídia, a população começou a ficar mais em cima dos governantes, começou a saber quem que são os ministros quem entra, que sai. Você acha que a gente só acompanhar mais de perto a política, ver o que os nossos deputados, senadores, os ministros do STF e os ministros do presidente fazem, pode ajudar a gente a dar passos mais largos rumo ao desenvolvimento? Olha, Célio, isso é muito importante. Acompanhar o que os gestores que foram eleitos democraticamente estão fazendo, os ministros que estão sendo escolhidos, os programas, todas as obras que estão sendo inauguradas, isso é essencial. Mas só isso não basta. É necessário que nós tenhamos um senso crítico, tenhamos um senso tanto individual quanto em grupo, daquilo que é melhor para todos. Infelizmente, o brasileiro continua, na maioria das ocasiões, pensando apenas no individual e não no grupo, naquilo que é melhor para ele, para a classe econômica dele, para a profissão dele, e não para o geral. Você vê muito isso, por exemplo, na reforma da Previdência, nas reformas administrativas. Por exemplo, eu quero ser gestor público, e eu sei que essa classe tem muitos privilégios. Então, eu não quero
Eu sou contra qualquer privilégio explosivo que seja diferente da rede privada. O salário... Eu achei muito ruim na reforma da Previdência também foi isso, que tipo, fizeram a reforma da Previdência para todas as pessoas normais e para os militares e para o pessoal do judiciário foi diferente. Tipo, eu acho que isso também prejudica muito a política, né? Sem dúvida, é visível que existem algumas categorias no Brasil que são privilegiadas, que parecem que são endeusadas, e as demais são os normais, né? Eu discordo de qualquer tipo de privilégio excessivo, mas a própria Constituição diz que nós temos que tratar os iguais de formas iguais e os diferentes de forma diferente. Então, algumas exceções são necessárias, mas visivelmente o judiciário, alguns militares, e esses militares normalmente é do Exército, né? Porque a polícia militar, os policiais penais, bombeiros são estaduais, são pagos pelo Estado. Mas os cargos, em geral, federais, têm sim uma discrepância com os demais, e não só tem, como não abre mão. Esse é um problema também a se tratar e se discutir. Eu acredito que Várzea Grande é uma cidade que tem um potencial lá em cima, mas ela não aproveita. Quais são os maiores problemas que você vê em Várzea Grande? Os problemas de Várzea Grande são semelhantes com os problemas do restante do país, né? No caso de Várzea Grande específico, nós tivemos uma família que por muito tempo comandou a cidade, e eu acredito que isso não tenha sido bom. Primeiro, do ponto de vista democrático, quando você tem apenas uma família no comando por muito tempo, um irmão, outro irmão, esposa, neto, enfim, dá um ar de autarquia, de governo patriarcal, né, de pai para filho, de irmão mais velho para irmão mais novo, enfim. E normalmente acabam se formando organizações não legais nesse meio tempo, especialmente quando já se passaram várias décadas. Mas eu não acredito somente a essa família os problemas de Várzea Grande. Eu creio que a população também sofreu com falta de gestores, principalmente com falta de gestores, a corrupção muito intensa, porque houve uma tentativa de mudança. No começo dos anos de 2000, a partir de 2008, houve 3 prefeitos diferentes que não eram da família. Para quem não sabe, Ele ganhou na Câmara também? Como assim? Os vereadores dele, do lado dele, ganharam bastante também? Em partes, né? Mas nós tivemos aqui o finado senhor Murilo Domingos, tivemos também o Tião da Zaeli, que é um empresário aqui da região, tivemos também o Dr. Wallace, que é um médico bem conhecido na cidade, e os 3 não fizeram boas administrações. Todos eles colocaram culpa também nessa família, dizendo que eles têm o comando do comércio, que não deixam eles administrar, enfim. De qualquer forma, os avanços foram poucos. E a prova disso é quando a gente atravessa a ponte, se compararmos principalmente com a cidade do lado, ainda que seja a capital, né? Cuiabá é a capital do estado, sempre recebe mais investimento, mas a diferença ficou muito grande. A impressão que dá é que são cidades de países diferentes, tanto do ponto de vista de saneamento básico, de prédios, arquitetura em geral, comércio. Acabou que a cidade do lado cresceu economicamente, industrialmente, e a cidade vizinha ficou basicamente só como hotel. As pessoas trabalham na outra cidade, e voltam para cá para dormir, descansar, e retornam no outro dia de manhã. Então, o investimento, especialmente nessa área, que já existiu no passado, tanto que Várzea Grande ficou conhecido como cidade industrial, precisa ser retomado para que as pessoas possam trabalhar aqui cada vez mais e não fiquem também só dependentes de Cuiabá, porque o dinheiro circulando aqui, os avanços naturalmente vão acontecer. É uma coisa que quem é de fora vem para cá, pela primeira vez, é o seguinte, tipo, geralmente quem vem de fora de outros estados, a primeira coisa que ele vai no aeroporto, né, que é aqui em Várzea Grande, inclusive. E quando ele vai para Cuiabá, ele vê a diferença, porque Cuiabá tem uma arquitetura, no mínimo, umas 10 vezes mais vantajosa que a nossa. E eu acredito que muita gente prefere viver em Cuiabá, porque tipo, o custo de vida lá é um custo bacana e tem todas essas melhorias. Então, qual que é o principal ponto que você acha que Várzea Grande tem que melhorar? Porque eu acredito que somente colocar a culpa em outras pessoas é uma coisa que pessoas vitimistas fazem.
Tipo, se a gente quer um governo novo, a gente tem que começar do zero, né? Tipo, ver que esses problemas existem, mas criar maneira de solucioná-los. Então, o que você acha que Várzea Grande tem que ser, tipo, o ponto de virada para Várzea Grande começar a mudar? Eu creio que a parte política é muito importante. A escolha dos seus representantes é essencial. Especialmente os representantes do parlamento. A nossa Câmara de Vereadores aqui, ela é o reflexo do tipo de conhecimento político das pessoas e também da visão que as pessoas têm de política aqui dessa cidade. Os representantes são escolhidos a partir de favores. Nós temos lá um vereador que é muito conhecido por ajudar famílias durante períodos de luto, outro que é conhecido porque sempre cede ônibus para fazer frete, outro, enfim, são sempre favores, outro que tem uma casa de recuperação que já ajudou muito, mas se você tirar essa parte fora da política dele e olhar só para os feitos e pelo trabalho realizado como vereador, ele não tem resultado. Então a gente tem que pensar que essas pessoas que têm um bom trabalho aqui fora, que já ajudaram os amigos, familiares, elas também precisam ser bons vereadores, bons representantes. Não adianta nada ser um amigo da galera, ser conhecido do pessoal, ajudar em determinados momentos, mas como vereador, na função de fiscalizar o executivo, de criar projetos que vão melhorar a cidade, ele é falho, ele não tem capacidade sequer acadêmica, não tem conhecimento jurídico nenhum para poder exercer essa função. Então nós temos que pensar em gestores, mas principalmente em vereadores mais capacitados, não só em faculdade, mas na área política, que conheçam esse assunto mais a fundo. Ô Juliano, quando uma empresa grande quer se instalar em alguma cidade nova, geralmente eles vêem os benefícios fiscais, né? Tipo, você vai ficar tanto tempo sem pagar impostos, ou você vai pagar somente isso de imposto. Você acha que falta para Várzea Grande, para grandes indústrias voltar para Várzea Grande? Porque, como você sabe, Várzea Grande, até hoje, ela vive como título de cidade industrial, né? Polo industrial, maior polo do Mato Grosso. O que você acha que para Várzea Grande retomar esse crescimento? Porque desde 2015, não tem mais indústrias grandes vindo para cá, só indústrias de médio e pequeno porte. Eu penso que os incentivos são uma parte essencial, incentivos fiscais. Não podemos olhar apenas pelo que nós vamos deixar de arrecadar, mas passa principalmente também pela burocracia, por ter um fisco não só que cobre, mas também que dê assistência, que dê suporte, por programas que incentivem o comércio, que incentivem a compra, que facilitem o crédito para as pessoas. Tudo isso é um conjunto que fazem as empresas perceberem que vale a pena investir em determinado local, que o lucro terá, que o retorno existirá. Então, pensar nessa área, ainda que o investimento seja a longo prazo, é essencial nesse momento. Porque mesmo que nós não consigamos ter os resultados imediatos, mas nossos filhos, nossos netos terão uma cidade com mais opções de trabalho, com melhores condições de saneamento, com uma arquitetura em geral muito melhor. Então, sem dúvida, essa política de busca de empresas é essencial, é de imediato, e que Várzea Grande visivelmente deixou de se preocupar. Por isso, não teve mais novos investimentos de empresas e muitas que estavam aqui saíram. Cidades vizinhas, vide o crescimento iminente de grandes cidades, principalmente no norte do estado. Então, Juliano, uma coisa que eu acho bacana de mim é o seguinte, eu já vivi em dois extremos. Eu já morei em Lucas Rio Verde, que é bem ali pra cima, e Lucas Rio Verde ela tá se desenvolvendo bastante nessa área industrial. E também eu já morei no Rio Grande do Sul, que lá eu morei numa cidade litorânea que lá não tinha indústrias. Então, tipo, o pessoal tinha que viver somente do turismo e do servidorismo público, né? Então, tipo, é uma cidade bem limitada economicamente. Tipo, Lucas Rio Verde, uma coisa que eu achei muito bacana é o seguinte, lá tem somente uma indústria de grande porte, que é a BRF. E ela sozinha emprega 5 mil funcionários diretos, fora os indiretos. E, cara, só pra você ter uma ideia, eu acredito que quase 20% da renda de Lucas Rio Verde vem dessa empresa. Então, você acha que se Várzea Grande tiver, tipo, umas empresas desse porte, a economia nossa pode alavancar, ser um ponto de virada? Eu acredito que indústrias desse porte, dificilmente é possível se instalar aqui nessa cidade, porque nós não temos tanta extensão territorial. Várzea Grande já não tem tanto espaço para crescimento. As áreas verdes estão cada vez mais reduzidas, então a tendência é que, como a cidade está crescendo, especialmente essa área de alimentos e de produtos alimentícios, seja mais difícil de se instalar empresas muito grandes. Mas dá para crescer em muitas outras áreas, do ponto de vista, por exemplo, de transporte,
montadoras de veículos. Existem muitas outras indústrias que não exigem tanto espaço, que dão sim retorno. Se a gente fazer uma montadora de veículos aqui no Mato Grosso, vai dar muito certo, porque tipo, a gente tem minerais saindo de todo o estado praticamente, né? Então, tipo, ia juntar o útil ao agradável e montar uma empresa top. Sem dúvida, eu me refiro a essa área de indústria, porque nós já temos alguns exemplos de indústrias alimentícias aqui, e como a cidade não é tão grande em extensão, não tem lugares afastados para se instalar. Nós temos aqui o exemplo da Marfrig, lá na Alameda, que gera muito transtornos. Nós temos uma empresa de couro aqui, chamado Sebo Jairo, aqui na região da Passagem da Conceição, que dá muito transtorno, com mau cheiro, com tudo. Então, as outras, talvez não seria tão interessante, porque não tem tanta região afastada para instalar esse tipo de indústria. Mas existem muitas outras áreas que podem ser exploradas, que dá para se instalar no meio da cidade, que dá para se morar em volta, que não tem problema nenhum em relação a cheiro, barulho, qualquer outro tipo de coisa. Mas isso parte do incentivo fiscal, parte da administração pública entender a necessidade da busca por emprego aqui da região. Você destacou agora há pouco que Várzea Grande é conhecida por ser uma cidade hotel. Você acha que isso vai permanecer por muito tempo se continuar do jeito que está? Se continuar do jeito que está, com certeza a gente não deve ter grandes mudanças, mas nós temos já sim uma certa quantidade de empresas, não indústria, mas especialmente do comércio de varejo, de tecidos, de eletrodomésticos. Nós temos uma boa quantidade de lojas, mas isso não atende toda a população. Então, é necessário sim muitas outras empresas e indústrias se instalarem, porque durante muito tempo, sério, nós ficamos aqui basicamente refém de 3 empresas. Quem não trabalhava na Coca, trabalhava na Sadia, e quem não trabalhava na Sadia, trabalhava na... Eram 3 empresas grandes que você só trabalhava nelas. Então, basicamente, nós não tínhamos muita opção. As pequenas e médias empresas trouxeram uma certa quantidade de oportunidade de emprego, mas ainda assim, boa parte da população precisa de Cuiabá para trabalhar e poder ter seu sustento e ter sua profissão exercida. Uma coisa que vale destacar é que a população de Cuiabá, tipo, territorialmente ela é do mesmo tamanho de Várzea Grande, né? Mas o tamanho de população dela é quase 3, 4 vezes maior que a nossa, né? Então isso é questão de desenvolvimento, né? Porque as pessoas sempre vão onde tem mais oportunidades, né? Ninguém vai querer ficar empacado em um lugar para sempre. E agora, para fechar, Juliano, me fala uma frase que você usa na sua vida, que é o seu lema de vida. Qual frase que simboliza Juliano? Pode continuar? Então, eu tenho 2 frases que para mim são essenciais. Uma como motivacional, do Sun Tzu, que é conhecido como Deus da Guerra, alguém que a gente estuda muito, especialmente no período que está no exército. Não que eu seja admirador dele, mas ele era um cara que deixou muitas frases de conhecimento, e uma das que mais me chamou a atenção é: triunfam aqueles que sabem a hora de lutar e também de esperar. Existem momentos que a gente não tem muita coisa para fazer e alguns se rendem à ansiedade, ao desespero, outros confiam que as coisas vão dar certo. Qual é o nome do escritor mesmo? Sun Tzu, ele é conhecido como Deus da Guerra. A Arte da Guerra, o livro, sem dúvida, é um dos melhores livros para se ler. E eu também tenho uma frase, na parte de esperar, eu tenho uma frase também bíblica, um versículo que eu gosto muito, que é Isaías 43:13, que diz que a parte B, né, a parte final do versículo diz que agindo Deus, quem impedirá? Se Ele quiser, Ele vai fazer, e cabe a nós apenas confiarmos que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo, muito mais do que nós possamos imaginar. É que Deus tarda, mas não falha, mas essa frase na verdade já está errada, porque Deus nunca tarda, Ele sempre age no tempo dele, ok? Então galera, essa foi a entrevista com o Juliano, um cara que eu admiro demais. Você é um exemplo para mim,
Obrigado aí pelo seu tempo e tamo junto. Você tem mais alguma frase final aí? Só agradecer mesmo pela oportunidade e dizer para vocês que estamos à disposição sempre aqui na sede da PIB Imperial. Se alguém precisar de alguma coisa, quiser conversar, trocar uma ideia, é só vir de segunda a sexta aqui, das 8 até as 18. Nós estamos aqui no escritório e foi um prazer trocar essa ideia com você. Espero que tenhamos outras oportunidades. Obrigado, galera. Até mais.